Olá, galerinha! Bem-vindos ao episódio de número 9 do programa de Férias com as Baleias. Já passamos da metade da nossa programação. Nesse programa de Férias com as Baleias de 2021, teremos 14 episódios. Hoje estamos no número 9, que se chama Tá Quente ou Tá Frio? Antes de começarmos, vamos falar um pouquinho sobre os recados que são bem importantes e que vocês que estão assistindo todos os episódios já sabem. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para um formulário do Google que é tipo uma lista de presença. E isso ajuda a gente aqui do Projeto Profranca a saber quem que está assistindo os episódios, de onde vocês são e se vocês estão gostando. Quem assina essa lista de presença e pode vir aqui para nossa região de Imbituba, na praia de Itapirubá Norte, pode retirar os brindes especiais do Profranca. Aliás, quero compartilhar com vocês que tem muitas crianças que já estão vindo e está sendo tão legal conhecer vocês também pessoalmente. É claro que a gente toma todos os cuidados, como o uso de máscara e álcool gel, para todo mundo ficar seguro. Mas tem sido muito interessante conhecer vocês, além das fotos que vocês enviam quando vocês vêm aqui na exposição retirar os brindes. Para retirar os brindes tem que ser nas terças e quartas-feiras, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5. Não deixem de comparecer se vocês estiverem pela região. Tem brindes diferentes a cada semana e já tem uma galerinha que tem vários em casa para poder brincar e cuidar da natureza com os brindes Profranca. Nós também estamos com um número de WhatsApp Business e ele é muito legal porque ali também vocês podem compartilhar fotos, tirarem dúvidas e mostrarem os registros pra gente também. É um canal de comunicação que é um pouco mais fácil do que o Google Forms, mas o Google Formulário também é bem importante para nós, então continuem preenchendo. Acho que os recados são esses. Vamos começar o nosso episódio? O episódio de hoje é: tá quente ou tá frio, caixa misteriosa? Caixa, caixa misteriosa, caixa, o que você vai nos revelar? Caixa! Olha, um termômetro! Acho que tá quente. Eu vou até prender o meu cabelo porque tá um calor. Tá tão estranho esse tempo. O que será que tá acontecendo com o planeta? Próximo item, caixa. Olha, um lápis semente do Projeto Profranca. Ele vem com esse saquinho para poder proteger essa parte de cima do lápis, que tem uma cápsula com um monte de sementes. Um lápis semente que pode ser plantado. Caixa, que história você vai nos contar? Um termômetro e um lápis? O que mais, caixa? Esse tem que tirar com cuidado. Uma batata doce brotando. Caixa, que história é essa? Tem mais, gente. Um potinho com terra e uma semente germinando. Ai, que lindo! Caixa, eu ainda não sei que história você vai nos contar. Vamos descobrir? Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal No Fundo do Mar. Nessa tarde, trouxemos uma convidada muito especial para discutir um assunto da atualidade. Estamos entrando em 2021, na década dos oceanos, até 2030, com o intuito de cuidar dos oceanos e debater as ciências dos oceanos. E para isso trouxemos uma convidada muito especial. Ela que é estudante de oceanografia, futura cientista, estagiária do Profranca e uma das idealizadoras do programa de Férias com as Baleias 2021.
Nádia, seja muito bem-vinda ao programa. Oi galera, boa tarde, obrigada Gigi, é sempre uma honra participar aqui com vocês. É um prazer te receber hoje e você poderia explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que estuda a oceanografia? Posso sim. Bom, a oceanografia, como o próprio nome já diz, né, estuda a ciência dos oceanos, né, os processos que acontecem nele, então sejam eles biológicos, químicos, físicos, geológicos. Também estuda sobre a costa e como esses ambientes interagem e sobre as populações que habitam esses lugares, né? Que legal, vocês estudam o mar então. Isso, exatamente. Interessante. Fala um pouquinho agora para o pessoal então sobre o aquecimento global, o que é esse fenômeno? O aquecimento global ele é causado pelo efeito estufa. A gente mora na crosta terrestre, certo? Uhum. E logo acima dela existe uma camada de ar chamada atmosfera. E nela existem gases de efeito estufa. Tipo oxigênio? Isso, o oxigênio também é um deles. E aí, quando o Sol ele emite raios de calor, eles penetram essa camada e chegam até a crosta. Quando a crosta reflete esse calor, esses gases de efeito estufa seguram esse calor ali, permitindo que haja vida na Terra, porque senão seria muito frio e a gente não conseguiria viver aqui. É como se fosse a camada de gordura das baleias? Isso, tipo isso. Mantém o planeta quentinho. Uhum. Acontece que é um processo natural, né? A Terra ela passa por períodos de glaciação e deglaciação, onde ela fica mais quente e mais fria. Igual no filme da Era do Gelo, sabe? Isso, foi é um isso que eu ótimo pensei, filme. eu adoro esse filme. Eu também. Inclusive, a gente recomenda esse filme para vocês. Bom, acontece que o ser humano tem aumentado muito a emissão de CO2, que é o dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa. E essa camada ela fica mais grossa, então ela segura mais calor, aumentando a temperatura da Terra. E isso acaba causando o aquecimento global. Interessante. E como isso afeta os oceanos? Bom, os oceanos eles são um regulador climático. Sabe quando você segura a caneca e ela tá muito Tipo de quente? café? Isso, uma caneca de café. Você segura ela na sua mão e sua mão esquenta, certo? Uhum. Como o oceano e o ar eles estão em contato o tempo todo, o oceano ele capta esse calor do ar, mantendo a temperatura mais amena, né? Mais equilibrada. Então acontecem várias coisas. Por exemplo, com o aumento da temperatura, a gente tem uma alteração nas rotas migratórias de vários animais, né, que migram por causa da temperatura da água. A gente também tem alterações nas correntes, né? E isso é muito importante porque as correntes levam nutrientes, né, para vários locais onde os nutrientes não chegam. Então, os animais que vivem ali são diretamente afetados. E também tem vários processos químicos que acontecem ali onde o mar encosta no ar, né? Onde o oceano e o ar são ligados. E o mar, ele capta esse CO2, né? Ele pega para ele esse gás. E acontece que o oceano ele vai ficando cada vez mais ácido com isso. Então, os animais que têm conchas, carapaças, os corais, por exemplo, também, eles estão sendo diluídos devido a essa acidez. E isso afeta... perigo, né? Exatamente. E isso afeta tanto os animais que possuem essas características, quanto os animais que se alimentam deles, desequilibrando toda a cadeia trófica, né? Toda a cadeia Gera um alimentar. problema em todo o ecossistema, não é? Exatamente. E essa história de que os oceanos são o pulmão do planeta? Isso é muito interessante, Gigi, porque no oceano existem algas, desde microalgas, que são chamadas de fitoplâncton, até macroalgas com mais de 10 metros de comprimento. E elas funcionam como se fossem as plantas da Terra, né? Tipo as árvores. Tipo as árvores, exatamente. Elas captam esse CO2 e a luminosidade, porque elas ficam numa camada do mar de até 100 metros de profundidade, e ali entra a luz. Então elas utilizam essa luz e o CO2, e elas respiram isso e soltam oxigênio pra gente. Então grande parte do oxigênio que a gente tem é devido a essas algas do oceano, por isso o nome pulmão da Terra, né? Que os oceanos são o pulmão da Terra. Por isso, então, é tão importante a gente conservar os oceanos, né? Por isso mesmo, GG. E o aquecimento global, ele afeta as crianças também que vivem longe do mar? Isso, eles afetam também, porque o aquecimento global, ele vê no planeta existem vários processos muito complexos, mas no geral todos os ecossistemas e tudo funciona de uma forma interligada, tudo está conectado. Então uma mudança que a gente faz aqui no Brasil pode gerar consequências lá nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália. Por isso sim,
elas são afetadas também. Nossa, a gente precisa cuidar muito dos oceanos, então. E agora, para falar um pouquinho sobre o nosso contexto aqui, a baleia franca, ela também pode ser afetada com todo esse problema? Ela pode sim, GG. Lembra que eu falei para você sobre o fitoplâncton? Uhum. Então, acontece que a baleia se alimenta de crio, e esse crio se alimenta de um fitoplâncton que fica preso nas geleiras. E com o aumento da temperatura, a gente já viu, né, já está mais familiarizado que as geleiras estão derretendo, né? Uhum. Então, se as geleiras estão derretendo, esse fitoplâncton do qual o crio se alimenta, ele não consegue se fixar, então ele não existe. Então, o crio tem menos alimento, tem menos crio, a baleia tem menos alimento, e aí ela não consegue se reproduzir tanto, ela não consegue ter tantos filhotes, e também acaba afetando até a mesma migração dela, porque ela não tem energia, né, para ter os filhotes nem para migrar. Ah, então pode ser que o número baixo de baleias pode ter sido causado por alguma coisa. A gente precisa estudar isso, né? Verdade, a gente precisa. Então isso afeta também a todas as outras baleias. Exatamente. As baleias, elas têm um papel ecológico muito importante. Elas se alimentam em umas áreas bem geladas próximas da Antártica, onde tem muito nutriente. E daí elas vêm para cá viajando e elas fazem muito cocô durante essa viagem. E esse cocô tem muito nutriente. Então, o fitoplâncton, ele precisa desses nutrientes que estão na água ali para poder se desenvolver. Então, a baleia, ela ajuda a ter mais fitoplâncton, que ajuda a filtrar mais o gás carbônico da atmosfera. Então, elas já estão fazendo a parte delas. Legal. E pra gente finalizar, então, como as crianças podem fazer o papel de dar uma diminuída assim no aquecimento global? Bom, no programa a gente já tem várias dicas sustentáveis, certo? O Dica Franca Sustentável. E todas elas fazem muito bem para o meio ambiente e também ajudam nessa batalha contra o aquecimento global. Só de assistir o programa, a galera de casa já está ajudando muito o meio ambiente. E, bom, você sabia que uma das principais indústrias que emitem muito CO2 é a indústria, exatamente, é a indústria da carne. Então, por isso que a gente é a favor de movimentos como Segunda Sem Carne, que incentivam, né, a reduzir pelo menos um pouquinho para ver se a gente consegue dar uma melhorada e ajudar o planeta. Eu estou estudando e tem muitas outras formas da gente conseguir proteína que não seja da carne. O feijão, por exemplo, o grão de bico, a lentilha. Então, tem muitas receitas que a gente pode fazer sem carne, sabia? Ai, que massa, GG, me passa elas depois, vou fazer em casa, com certeza. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa edição do Jornal do Fundo do Mar. Foi um prazer te receber, Nádia, muito obrigado. GG. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou o Tomás, estagiário do Profranca. E a dica sustentável que eu trouxe hoje tem a ver com uma mudança de hábito muito saudável. Quem aí gosta de andar de bicicleta? Eu adoro. Sempre que vou à praia, ao parque, ao trabalho, tento o máximo optar por ir de bike ao invés de ir de carro. Assim, além de contribuir com o meio ambiente diminuindo a poluição sonora e do ar com a emissão de gases, a gente contribui com a nossa própria saúde, exercitando o nosso corpo. E uma outra opção, para você que não tem bicicleta ou não gosta de andar de bike, é combinar com um coleguinha e cada dia um dá carona para o outro. Bom, seja de bike, a pé ou de carona, o importante é fazer o que está ao nosso alcance para ajudar o nosso planeta. Tchau! Oi pessoal, eu sou a Letícia, estagiária do Profranca. E hoje, nós do De Férias com as Baleias trouxemos um bloco novo para vocês. E é muito legal. Se chama Ciência em Casa, onde nós seremos cientistas, usando experimentos simples e coisas que normalmente a gente tem pela nossa casa. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre qual experimento a gente vai fazer hoje? Nossa, a gente acabou de aprender muitas coisas com a Nádia e o GG, né? E é normal a gente ficar meio pensativo, principalmente sobre um assunto tão sério e tão importante quanto o aquecimento global. Uma das coisas que nos deixa pensativo é: como será que eu posso fazer para ajudar? Eu acredito que com pequenas ações a gente pode fazer grandes mudanças. E essas ações começam na nossa casa e nas nossas atitudes, né? Por isso que no nosso episódio de hoje nós vamos focar em plantar.
Pois é, plantar. E vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com aquecimento global? Calma aí que eu vou contar para vocês. Mas para isso a gente vai ter que lembrar um pouquinho do efeito estufa, que a Nádia acabou de explicar para vocês. Vocês lembram que são alguns gases que ficam ao redor do nosso planeta, deixando ele um pouquinho mais quente do que o comum, né? Um desses gases se chama gás carbônico. E adivinha quem que é capaz de retirar esse gás do nosso ar? As plantinhas. Exatamente. Elas fazem um processo químico que se chama fotossíntese. Elas retiram esse gás carbônico do ar e transformam em oxigênio, que é o gás muito importante, que é o que a gente respira. Bom, por isso que hoje nós iremos fazer isso. E o que vamos começar plantando é o nosso lápis semente, que inclusive é um dos brindes do Profranca. E olha só, é o brinde da semana que vem. Não esquece de vir retirar ele aqui com a gente. Vamos lá fazer a experiência? E aí, pessoal, estão prontos para fazer o nosso experimento? Eu trouxe aqui o nosso lápis do Profranca. Olha só como ele é. É feito de madeira de reflorestamento e aqui na base dele tem um recipiente biodegradável e tá cheio de sementinhas. Essas sementinhas vão originar uma planta que se chama manjericão. Vocês conhecem? É usado de tempero e é muito gostoso. Ela vem aqui, tem um papelzinho que fala todas as instruções de como plantar em casa. Olha só. Você pode ou utilizar o seu lápis e depois que ele ficar já bem pequenininho e nem der para apontar mais, você pode plantar ele todo. Ou então, pode fazer assim como eu e pegar essa parte da semente só para a gente plantar. Mas ok, então o que nós vamos precisar, além do nosso lápis, para começar a nossa hortinha? A primeira coisa é um vaso, né? E assim a gente pode usar a nossa criatividade. Eu vou dar alguns exemplos, mas você usa o que você tem aí em casa. Uma das coisas que a gente pode usar é uma garrafa PET, por exemplo. A gente pode recortar ela aqui no meio, igual eu fiz com essa daqui, e usar essa parte de baixo para virar um vasinho. Outra coisa é reutilizar potinhos de plástico, de vidro, o que você tiver em casa. Eu vou usar uma metade de uma garrafa PET. Outra coisa muito importante é colocar a terra, né? A terra, se você tiver um quintal em casa, você pode pegar um pouquinho de lá, mas se não tiver, tudo bem também. Pode pegar do mercado, por exemplo. Eu já estou com a minha terra preparada aqui e agora vamos lá. É normal fazer uma baguncinha, né? Faz parte a terra. Mas eu vou pegar então aqui essa parte do lápis e vou retirar. Como eu falei para vocês, esse recipiente é biodegradável, então a gente pode utilizar ele. Mas é legal da gente espalhar as nossas sementinhas na terra. Olha, eu vou jogar elas aqui. Viu só como é simples? Aí a gente pode pegar um pouquinho mais de terra, mas não muito, e colocar por cima. Mas cuidado para não ser muito, senão as suas sementes vão ficar muito embaixo da terra. Outra coisa muito importante para as plantinhas é que, assim como nós, elas precisam de água. Nós temos que regar elas todos os dias. Não esquece, hein? Tudo bem que cada planta tem o seu jeitinho de crescer e a gente vai precisar de muita paciência. Mas eu trouxe aqui um copinho com um pouco de água para a gente começar a regar. A gente tem que tomar cuidado para não colocar muita água também. Então, não se esqueçam de todos os dias regar a plantinha de vocês. Outra coisa que as plantinhas adoram é a luz do sol. Então, é bom a gente colocar ela num local que tem um pouquinho de iluminação, que é bem importante para elas. E depois disso, é esperar um tempinho e ter muita paciência, que em algum momento elas vão aparecer. Olha só o que eu trouxe para vocês. Essa daqui é a mesma plantinha dessas sementes do nosso lápis.
Olha como elas já estão grandinhas. Olha que legal. Eu plantei elas faz 7 dias. E elas já estão desse tamanho. Isso aqui tudo do jeito que eu acabei de ensinar para vocês. Outra coisa também é que eu, assim como eu falei para vocês, usei a minha criatividade e como uma boa cientista, eu fui testar outras formas de plantar a nossa sementinha. Essa daqui eu usei uma caixa de ovos. Em algum deles eu coloquei a terra e algumas sementes. Em outros eu usei, olha só, casca de ovo. Eu coloquei a casca de ovo, terra e as sementes por cima. Além disso, eu ainda quis testar outros materiais. Eu coloquei na casquinha do ovo um pouquinho de papel higiênico e as sementinhas. Coloquei água em todos eles, é bem importante. Olha, nesse daqui temos a casca de ovo e o algodão. Já nesse é a casca de ovo e gaze. Eu coloquei as sementinhas aqui e reguei todas elas. Isso tudo porque eu queria ver como que ia funcionar o crescimento do nosso manjericão. E olha só que incrível, todos eles cresceram. Daqui um tempinho eles vão ficar ainda maiores e aí é importante colocar eles em um vasinho maior, senão eles não vão ter espaço para crescer. Esses daqui que estão nas casquinhas de ovo, eu vou plantar direto a casquinha de ovo mesmo na terra. Muito legal, né, pessoal? Façam na casa de vocês e mostrem pra gente. O nosso lápis é muito legal de plantar. E ele é um dos brindes do Profranca. Eu já falei pra vocês, né? Na semana que vem, ele vai ser um dos brindes do De Férias com as Baleias. Você pode passar aqui na nossa sede, nas terças e quartas, das 9 ao meio-dia, das 2 às 5, e retirar o seu brinde, mostrando o seu diário de bordo. Espero vocês aqui. Nossa, que legal, né? Vocês viram como é simples? Mas existem outras formas também que a gente pode plantar. Nós, estagiários do Profranca, por exemplo, no nosso alojamento, a gente tenta seguir todas aquelas dicas francas sustentáveis que nós já aprendemos nos episódios anteriores. Por isso que a gente tenta evitar ao máximo o desperdício de alimentos. E eu vou mostrar para vocês como é simples da gente evitar o desperdício de alimentos e também começar a nossa hortinha. Olha só, esse daqui, por exemplo, é um manjericão também, grandão, né? Esse daqui a gente plantou de uma forma diferente do que da sementinha. Nós pegamos um raminho e colocamos na água. Olha o tamanho das raízes dele. Já está até pronto para a gente poder transferir para a terra, que foi o que eu fiz com esse daqui. As raízes dele cresceu e eu coloquei num recipiente, num vasinho com terra. Agora ele vai ter espaço e nutrientes para ficar bem forte. Outros alimentos que nós também reaproveitamos é, por exemplo, essa batata doce. A gente demorou um pouquinho para consumir ela e percebeu que já estavam nascendo alguns brotinhos, algumas folhinhas. E aí, para evitar de jogar ela no lixo, nós pegamos um pedacinho dela, colocamos na água, não pode esquecer de trocar a água todos os dias. Colocamos na água até ela ficar maior. Vocês percebem que já está nascendo um monte de folhinhas? Já já vão nascer algumas raízes também. E quando isso acontecer, eu vou colocar na terra, igual eu fiz com o manjericão. O mesmo processo que a gente fez aqui, a gente também fez com o abacaxi, por exemplo. Vocês gostam de abacaxi aí na casa de vocês? A gente retirou as folhinhas, aquela coroa do abacaxi, e aí tiramos as folhas de baixo e deixamos na água. Olha só as raízes dele como já estão grandes. Esse daqui já dá até pra gente plantar também. Aqui no nosso cenário tem esse outro que nós plantamos faz mais ou menos 4, 5 dias. E ele também já tá com as raízes aparecendo. Vocês querem ver mais de pertinho? Olha só. Outra coisa que nós aproveitamos também foi a cenoura. Quando a gente foi cortar ela para consumir, ficou a tampinha dela. Nós colocamos numa tampinha com água e até evitou de jogá-la no lixo, né?
E aí ele ficou na água e depois de alguns dias começaram a nascer as folhinhas. Mais uma vez, quando aparecer as raízes, nós podemos transferir ele para a terra. Olha só, esse daqui a gente já colocou e as folhinhas dele já estão nascendo. Muito legal, né? Uma coisa de lembrar, que é muito importante, é que as plantinhas, assim como nós, precisam de água. Então nós temos que sempre colocar um pouquinho de água para elas. Elas gostam também da luz do sol. Não pode ser muito nem muito pouco, a gente tem que atender ali as necessidades e ver o que é melhor para cada uma. Outra coisa é a paciência. Às vezes parece que nunca vai aparecer, que está demorando, mas calma, que isso é normal. Depois de alguns dias vai começar a aparecer as folhinhas, os brotinhos e você vai ver que vai valer muito a pena. E aí, gostaram das dicas? Vocês viram como nós podemos evitar o desperdício de alimento, ajudar no efeito estufa, a diminuir o efeito estufa e ainda vamos ter um passatempo super legal para fazer com a nossa família na nossa casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, pessoal, quase me esqueci. O diário de bordo. Muito importante, né? Qual será a figurinha de hoje? É claro que vai ter a ver com o assunto, né, de plantar. Nós vamos fazer uma coisa que se chama exicata. Parece ser um nome complicado, mas vocês vão ver que na verdade não é tão difícil assim. Esse é um processo comum que os cientistas que estudam as plantas, que se chamam botânicos, fazem. Olha só, você vai precisar pegar uma folhinha da sua preferência, da árvore, da planta que você quiser. Eu aproveitei que já estava nascendo as folhinhas da nossa plantinha e peguei uma folhinha da batata doce. Olha só. Depois disso, eu vou colocar no meio de um guardanapo, para evitar que suje o nosso caderno ou o nosso livro. Vou colocar aqui no meio. E aí você precisa colocar em um lugar que vai ficar pesado em cima dela, para ela secar. Eu usei o meu caderninho. Você pode pegar livros, pegar o que você tiver na sua casa. Depois de um tempo, vai ficar bem sequinho, tipo essa daqui. Essa era uma florzinha. Eu deixei mais de uma semana ali no meio do livro. E olha como ela ficou. Essa daqui vai ser a nossa figurinha do dia. Pega a sua folhinha depois que ela estiver seca e cola ela aqui no seu albinho. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de preencher a nossa lista de presença aqui embaixo e mostrar pra gente se vocês começarem uma hortinha. A gente vai adorar ver. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!